Olá, muito bom dia, eu diria um excelente dia para você. Amados, hoje eu resolvi falar um pouquinho das coisas que a gente está vendo, está assistindo, e numa análise assim superficial a gente começa a ficar cada vez mais angustiado com os resultados do que a gente está vendo em meio à política brasileira, né? Lugares que a gente não vai citar, nem pessoas que nós não vamos citar, porque aqui não é um momento de pôr nomes, né? Cada um de vocês, felizmente ou infelizmente, tem um modelo de consciência, e essa consciência ela é regida pelo que você enxerga, pelo que você olha, pelo que você caminha e principalmente pelo que você come, né? O que é que você come quando você lê, o que é que você come quando você assiste uma TV, o que é que você come quando você abre a tua rede social. E aí tudo que você come entra para dentro de você, passa por um processo digestivo, e se esse processo digestivo não tiver algo aprofundado, algo sério e conhecimentos, né, que purificam esses alimentos que você está ingerindo no dia a dia, naturalmente o que sobe para a tua cabeça não são coisas muito boas, né? E eu queria só dar um alerta e trazer um conselho, né? O conselho é gratuito, é uma coisa que você toma se quiser, mas o que a gente enxerga hoje, infelizmente, principalmente em meio ao mundo da política, é que as pessoas elas não têm um reconhecimento real, primeiro, do que é política e segundo, do que é um político. Se você puxar aí para a história, você vai encontrar política de polis, né? Povo. Político é alguém que representa o povo, não é alguém que recebe dinheiro para servir ao povo. O serviço do político, ele é algo que deveria, né, e precisaria ser algo totalmente espontâneo e voltado para a vontade e para a qualidade de vida do povo. Hoje, nós seguimos carreatas, bandeiras, gritarias, fazem um balbúrdio assim absurdo diante de algo que nós sabemos, que é muito mais pão e circo do que realidade. Então, quando nós paramos para analisar o porquê do voto, o porquê dessas passeatas, dessas carreatas, grande maioria são motivadas por combustíveis e, quando é do poder público, por pessoas que são praticamente obrigadas a seguir a multidão e a criar um clima de movimento, porque é assim que as coisas funcionam. Eu trabalho com um instituto de pesquisa, eu faço as estatísticas e entrego do jeito que chega. Mas, segundo as pessoas que fazem parte dos nossos processos, quando chega lá que o resultado não é de acordo com a vontade do indivíduo que pediu, ele faz pequenas alterações para, quando espalhar, gerar a falsa sensação. Isso cria o que nós chamamos de efeito manada. O que é o efeito manada, para quem não sabe? É aquela coisa que quando tem um estouro, um boi sai correndo e os outros correm atrás, e o que está na frente não sabe para onde vai, e os outros seguem o que está na frente porque não sabem para onde vão também, achando que o que está na frente precisa e vai chegar primeiro e sabe para onde está indo. Então esse é o efeito manada que o mundo hoje atravessa. Então o que é que seria interessante que entendêssemos sobre o jogo político? Fator número 2, sobre as palavras antigas. Político é aquele que deveria servir ao povo, né? E idiota é aquele que vive olhando para o umbigo. Idiota. Então, o indivíduo que é idiota, ele só enxerga o próprio umbigo. Então, nós não temos hoje, na grande maioria da política brasileira, políticos. Nós temos idiotas. Pessoas que estão aí em campanhas, fazendo de tudo, beijando criancinhas, né, entrando na casa dos pobres, mas no dia em que a eleição termina, o pobre, para entrar na casa dele, que é a Câmara Municipal, que é a Prefeitura Municipal, tem que marcar horário e, na maioria das vezes, não vai ser recebido, até porque não interessa para o político agora. Ele tem um plano pessoal de governo, né? Sem generalizar, mas essa é o
o plano máximo e o que mais acontece no nosso país. Então, entendendo isso, uma coisa que eu queria alertar para cada um de vocês é que nós não temos débitos para com os políticos. Nós pagamos, e pagamos muito mais do que deveríamos para que eles exerçam o seu trabalho, a sua profissão. Qual é o fator mais gritante nos erros da população, principalmente brasileira? É olhar para o político como se fosse, primeiro, um salvador de pátria, coisa que ele não é. Segundo, como se ele estivesse fazendo favores. Isso é o mais absurdo dos absurdos. A ideia de que seria político é que ele fizesse aquilo dali sem remuneração, ou seja, sem ganhar absolutamente nada, porque é para o povo, era para o bem do povo, mas ele recebe. Então ele deixa de ser simplesmente um político para auxiliar o povo e se torna um funcionário público. Prefeito, vereador, presidente, governadores, eles não são donos da prefeitura, donos das câmaras e dono do Estado ou do país. Eles são funcionários públicos que podem e devem ser demitidos se não exercerem com qualidade, com honestidade e com justiça o cargo que ali foi atribuído. E aí, o que nós fazemos? Baixamos a cabeça e humildemente colocamos o rabinho entre as pernas e passamos aí 4 anos engolindo sapo, daquele que nós pagamos o salário e muitos deles ainda rouba de nós através da saúde, da educação e de muitas outras coisas que nós sabemos. E você, por mais bobinho que seja, você também sabe. Você não tem um hospital de qualidade, você não tem segurança de qualidade, você não tem ruas bem calçadas, organizadas, você não tem uma população com espaços, culturais. Então, quando você olha para o país, você enxerga muito bem isso. E agora, mais uma vez, nós estaremos lá. E o outro ponto que eu quero que você entenda e entenda com muita qualidade é justamente em relação aos favores, a graça. Quando você recebe algo de algum político, aquilo saiu do teu bolso. Não se engane. Então, o aplauso que vai para a pessoa deve ir para as pessoas. Somos nós que pagamos tudo o que acontece nesse meio político. As belas escolas construídas, os calçamentos colocados na rua. Então, com que olhos nós temos que olhar para os nossos futuros candidatos? Qualidade de gestão, pessoas habilitadas a resolver problemas, pessoas que realmente têm visão para com a população, pessoas voltadas para o modelo de sociedade que nós temos hoje, que precisa ser trabalhada, modificada, através da educação, através da saúde, da segurança, que são as bases para uma sociedade equilibrada. E, meus amados, tirem da cabeça essa ideia de que você tem débito para com qualquer um político. O emprego que ele te dá, o salário que você recebe, é você que paga. Sai do teu imposto. O salário que você recebe é das pessoas que pagam, sai dos impostos. E muitas vezes sai da garganta de gente que está passando fome, porque a distribuição de renda não é equilibrada. Hoje nós temos aí um modelo de bolsa disso, bolsa daquilo. Edilene, você é contra a ajuda do governo para as populações? Não. E sim. Foi detectado agora, inclusive, que quase 2 bilhões em 2 ou 3 meses foi gasto com essas bolsas, com jogos. Ou seja, as pessoas em desespero porque não têm trabalho e ganham um dinheiro fácil, porque era necessário que esse dinheiro tivesse um direcionamento muito mais objetivo e as pessoas pagassem por ele. Era justo, era honesto.
né? O governo ele financiaria o quê? Alguma coisa para que as pessoas recebessem e esse dinheiro ele tivesse o suor de alguém. Isso é bíblico. Do suor do teu rosto comerás. Então, quando as pessoas recebem esses valores, elas estão aplicando da pior forma possível. Porque não tem economia financeira. Não passa pela cabeça dos políticos ou dos idiotas que, além de saúde, além de educação, que todos são fragilizados, era necessário que as famílias tivessem educação financeira, saberem gerir os seus valores. E aí, quando eles recebem essas mincharias, né, elas não querem mais trabalhar e vão vivendo de forma miserável. Eu falo isso porque, como entrevistador e faço captação de pessoas para as empresas, então, durante a entrevista, ela diz: é carteira assinada? É obrigado a assinar a carteira? Eu digo: é sim, a empresa precisa trabalhar regular. Ah, eu não posso porque eu recebo uma Bolsa Família, uma Bolsa isso, uma Bolsa aquilo. Então, ela troca 600 sem fazer nada por 1.412 trabalhando. Ou seja, menos da metade para viver de uma forma, metade também de forma miserável, mas não quer pôr a mão na massa porque está habituado a viver de migalhas e misérias. Isso é uma política, gente. Uma política para colocar as pessoas embaixo dos pés. Então, contra os auxílios, não. Mas as famílias que precisam ser auxiliadas são aquelas que estão em um padrão onde elas não têm como gerir a sua própria renda, e isso precisa ser muito bem claro. E aquelas que têm filhos, pais ou mães ou qualquer pessoa que possam fazer qualquer coisa, elas poderiam fazer alguma coisa para que esse dinheiro fosse suado e estivesse de acordo com o que a própria Bíblia ensina. Do suor do teu rosto comerás. Então tira da tua cabeça a ideia de que políticos são pessoas boas, políticos são profissionais que ganham para fazer o que eles não fazem. E aí deixam de ser políticos, se tornam idiotas. E aí do lado de cá nós temos outros idiotas com outra visão, né? As que estão ovacionando e colocando as suas vidas em uma direção completamente oposta àquela da qual a sociedade precisa, porque seguem a manada. E aqui a gente deixa nossa infelicidade diante de um país que está afundando, dentro de um país que a gente enxerga claramente que a nossa educação está cada vez pior, os índices sobem, mas eu trabalho com pessoas. Eu recebo jovens que saindo de faculdade e nas entrevistas a gente tem percebido que as faculdades não estão formando pessoas para serem profissionais. E aqueles que sentam conosco, que fazem diferença, não é formação da escola, não é a bancada da escola. São pessoas que arregaçam as mangas e mandam ver para estudar. Eu sou um desses. Eu saí da minha escola pública e, vou ser sincero, eu mal sabia ler. Passei vários anos estudando muito para encarar uma faculdade, porque eu diria que mais de 60% das disciplinas que eu precisava não estavam ali nos meus cadernos de estudo. Não tínhamos uma boa biblioteca. Na escola não tínhamos biblioteca, né? Na cidade tinha uma biblioteca razoável. E eu virava as horas e horas da minha vida sentado ali, buscando conhecimento, porque a internet ela não tinha o que nós temos hoje. Hoje nós temos uma facilidade muito grande e pouquíssimas pessoas com interesse. Na última live eu até falei, eu vou reforçar, quase 80 currículos, espremendo, saindo sangue, ficaram apenas 12. Desses 12, 5 contratações. Dessas 5, 2 demissões. Isso é o índice real do nosso país, onde, estatisticamente, né, a nível mundial, 5 pessoas de 100 vão obter sucesso com o modelo do mundo que nós temos hoje. Com as escolas hoje preocupadas com índice, com números. Professores que querem dar aula e querem cobrar de uma forma coerente, eles hoje estão abrindo mão, né? Eu desisti
de lecionar, porque quando aqueles alunos não eram reprovados com ninguém, ou não ficavam em recuperação com ninguém, apenas com um professor, esse professor tem que prestar contas, porque o incompetente é ele. Onde, na realidade, no grupo dos professores, a gente escuta. Vamos fazer o quê? Ele vai passar de qualquer jeito. Estamos só perdendo o nosso tempo, porque vai ter uma ré, depois vai ter um conselho de classe, depois vai ter uma outra coisa, e esse menino vai para frente. E não é à toa que, por muitas vezes, na escola em que eu trabalhei, tenho orgulho de dizer, a escola profissional aqui, José Valfrido Monteiro, nós formávamos grupos de professores para ajudar alunos que não sabiam ler, vindo do município, do ensino básico, fundamental. Aprender a ler. Crianças que saíam da sala desesperados, com lágrimas nos olhos, chegavam para mim e diziam: professor, eu não estou entendendo nada. E aí a gente juntava um grupo de professores para resolver, e nós tínhamos aulas nos intervalos do almoço. O nosso intervalo do almoço como professores era alfabetizando crianças. Dá para imaginar? Política, idiotas. Deus abençoe vocês. E eu espero profundamente que vocês não se rendam a essa visão deturpada. Sabemos que não temos bons candidatos, mas sabemos que podemos escolher alguns que podem fazer uma pequena diferença, que podem abrir um espaço para serem cobrados, porque muitos nem sequer cobrados eles permitem. Você corre risco de ser demitido, você corre risco de ser rechaçado, você corre riscos. Por quê? Porque agora, em vez de servir ao povo, eles servem ao poder. Que Deus nos abençoe, que abra as nossas mentes e que venhamos a abrir de forma ampla a nossa vontade de ser povo para o povo e para o povo. E escolher pessoas que escutem as súplicas de pessoas que precisam de mais conhecimento, de mais saúde e de mais direcionamento para que a vida não seja o que ela é, tão desigual e tão desonesta. Até o próximo nosso encontro e que Deus nos abençoe.